Na tela para vocês, a delegada Bárbara Lomba afirma achada a pistola no quarto de um dos filhos da deputada Flor de Lis é a arma utilizada na morte do pastor, marido da deputada. A polícia investiga quem teria mandado matar o marido de Flor de Lis que você vê na tela. Você está vendo também na imagem o filho que foi levado para a delegacia, apontado pelo outro irmão como mandante. Todos os detalhes de mais um dia da investigação desse caso você tem nesta edição do SBT Rio. Dr. Rafael Bassa já está aqui comigo. Solta a buzina, que a gente está chegando com muita informação, credibilidade, jornalismo na veia, aquele que você confia. Simbora que tem muito mais. Jornalista é executado com tiros em Maricá. Já é o segundo em um mês. A gente vai te contar também os detalhes da investigação desse caso e vai te mostrar também. Presidente da Câmara de São Gonçalo é atacado a tiros em tentativa de assalto em Pedotiba. Tem as imagens onde ficaram agrupados os tiros. A gente vai te contar o que aconteceu. Foi na noite de ontem no bairro de Niterói e mais. Continua em estado grave a criança de 9 anos, baleada ontem em um tiroteio em Caxias. Outras 2 vítimas, um menino de 6 anos e um vendedor de cafezinho, Maurício, também continuam no hospital. Você vai ver agora a reportagem completa. Vem aqui comigo, começa o SBT Rio, o abandono do Porto Maravilha. Quase a metade dos prédios. Alô, TP, começou o jornal. Quase a metade dos prédios da região que recebeu grandes investimentos para a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas está totalmente sem uso. Há um ano, a concessionária Porto Novo repassou a administração da área para a prefeitura. Mas quem circula pelo local reclama da falta de conservação e segurança, entre muitos outros problemas. Quem conta pra gente nessa reportagem especial é Jackson Silva. Rodou. As obras de arte de um legado que virou um problema para quem passeia por aqui. Realmente está muito abandonado, precisa de muita coisa, mas aqui no Brasil sempre é assim, faz as coisas e esquece. Com medo, né? Receios, não vejo segurança, vejo muita gente na rua usando droga, realmente dá medo. Este jovem veio de Santa Catarina, no sul do Brasil. Não dá para ser com relógio, celular na rua, corrente. O mochila tem que estar para frente. O chafariz está largado. Os buracos nas calçadas viraram armadilhas. Os que estão fazendo a gestão agora não estão fazendo nada em prol da gente, né? Em prol da... O local realmente está abandonado. O Porto Maravilha foi inaugurado em 2013 e mudou a vida na região central do Rio. O local concentrou milhares de pessoas durante a Copa do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016. Hoje tem mais nada, à noite acaba tudo. Era um movimento, hoje nada, é tudo fechado. Estava tudo perfeito, mas o cenário foi totalmente abandonado há mais de um ano. Aí é aquela história de você, como mais ou menos tudo aqui no Brasil, você faz para aquele instante, não pensa no depois. 4 em cada 10 prédios no Porto Maravilha estão sem uso. A falta de interesse na área gerou diversos problemas na conservação. Às vezes os impostos são usados com outros fins que não os devidos, né? Infelizmente, a gente tem esse tipo de problema. Há um ano, a concessionária Porto Novo, encarregada de fazer os serviços básicos de limpeza e manutenção, passou a missão para a prefeitura. O motivo foi a falta de dinheiro para pagar os serviços básicos. A verba era disponibilizada de um fundo da Caixa Econômica Federal, mas o banco anunciou que não poderia emprestar nenhum tipo de recurso. As empresas interessadas em se instalar na região deveriam pagar pelo uso do terreno. Mas a procura foi abaixo do esperado. A expectativa era de recolher 8 bilhões de reais em 15 anos. Os empreendimentos também foram abalados. É uma questão que acaba atrapalhando em tudo, né? Até a parte imobiliária, a parte financeira, que ninguém quer alugar, ninguém quer comprar. Como sempre, a gente fica, a Deus dará. Nem este primeiro arranha-céu de arquitetura moderna da América Latina escapou. Ele vai ser vendido pelo governo federal por 120 milhões de reais. Hoje está com pichações e com a parede caindo. O edifício foi inaugurado em 1929 e tem uma história fantástica. Nele já funcionou a Rádio Nacional. Várias estrelas brilharam neste lugar. Entre elas, Calbi Peixoto, Marlene, Emilinha Borba
e Dalva de Oliveira. É uma tristeza, eu vejo isso com muita tristeza porque a cultura vai se perdendo, né? O que vão ser das próximas gerações sem esse lastro da história, né? É o que a gente fala, não só um largado, boa tarde, Barça, não deu tempo de eu te dar boa tarde. A gente fica falando, tem nota aqui? Vamos dar nota aqui, ó. Nós pedimos nota à prefeitura, mas ainda a gente não teve resposta, a gente aguarda. Essa coisa de investimento, de esperança, de expectativa, de renovação, é a cidade do Rio de Janeiro, de trabalho e tudo mais, e de repente se investiu, se largou e vira a sensação de abandono, de terra de ninguém. Exatamente, Isabelle, boa tarde aos amigos do SBT. Exatamente isso, e lá se vai... Talvez um dos únicos legados aí que poderiam, da Olimpíada, né? A esperança ali de recuperar uma área que é uma área importante da cidade e que era uma área degradada. E ali foi investido muito dinheiro, foi construído 2 museus muito bonitos, né? Tentou se recuperar essa parte da cidade, mas como acontece, né? Sempre, né, aqui no Brasil, as coisas elas faltam uma continuidade, né? Muitas vezes a obra é feita, mas não é feita a continuidade. Eu tenho a impressão de que dá medo se você começou e eu terminar e você ficar seu nome. Não é uma coisa de estado político, é uma coisa de política pública. As pessoas têm que entender isso. Perfeito, exatamente isso. Talvez conservar não renda tanto voto como fazer, né? Então as pessoas se preocupam em fazer a obra, mas depois não se preocupam em conservar. E a população é que paga, fica sem aquele bairro, muita gente que aposta, isso gera até uma insegurança naquele investidor. Como é que eu vou investir? Como é que eu vou acreditar no Estado brasileiro? Como é que eu vou acreditar no Rio de Janeiro se depois não vai ter uma continuidade? Como é que eu vou investir no Porto Maravilha se eu não sei se vai continuar sendo investido ali, se aquela área realmente vai ser recuperada pela cidade do Rio de Janeiro? E eu acho que é algo muito triste. Eu acho que é uma vitrine que todo mundo ganha. Você vê, a cultura ganha, o prédio da Rádio Nacional abandonado, é uma tristeza. Quem fala, isso daí, esse prédio que você está vendo, na Olimpíada, era uma grande fachada maravilhosa, que se jogavam imagens, estava coisa mais linda. Sim. A gente tem o quê? Menos de 3 anos, sei lá, já virou esse caos todo, essa imagem. Eu ficava com retroprojetor, eu fiz o Cariocô lá, eu me lembro muito bem. É uma grande vitrine onde ganha o painel do Cobra, é uma grande vitrine onde se ganha a população, o setor empresarial, o comércio, as autoridades públicas. Então, gente, a gente tem que fazer alguma coisa, não pode abandonar simplesmente, porque isso, porque aquilo, porque... Entendeu? A gente continua esperando, então, diante dessa reportagem, a resposta da prefeitura, tá bom? 15 para o meio-dia. O número de casos de chikungunya triplicou em 1 ano no Rio de Janeiro. Isso é muito sério, gente. Quem pega a doença sofre com fortes dores nas articulações e um drama que dura até mais de 1 ano. Veja. Eu vi de manhã umas manchas vermelhas no corpo, não me incomodei porque pensei que não fosse nada demais. Na parte da tarde, eu comecei a sentir as dores nas pernas, eu não conseguia me levantar e muito mal caminhar. E foi aí, durante a noite, que eu comecei a ter febre e as dores piorando. Foi quando, no dia seguinte, eu fui ao médico, no hospital, e ele constatou pelos sintomas que era a chikungunya. Denise não é a única. O número de casos da chikungunya no município do Rio de Janeiro triplicou em apenas 1 ano. Pô, isso aí é horrível, não consegue nem andar direito, cara. Toma só o paracetamol mesmo, não pode tomar outro remédio. Pô, tu vem trabalhar no sufoco mesmo, porque tem que trabalhar. Os sintomas começam a aparecer de 3 a 7 dias após a picada. Quase 1 mês, né? Continuam as dores mais fortes, porque eu estou os tornozelos, os joelhos, as mãos. Eu não consigo fechar direito a mão, não consigo pegar um objeto. Tem que pegar com as 2 mãos, porque dói muito. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, até o fim de maio deste ano, mais de 16 mil pessoas que tiveram a doença. Em 2018, no mesmo período, foram 5.200 registros. Com o aumento no número de infectados, cresce também a vigilância sobre terrenos baldios e imóveis abandonados. São nesses lugares que o mosquito Aedes aegypti consegue se reproduzir. O inseto transmite os vírus da chikungunya, da zika e da dengue. Pô, um mosquitinho que faz um estrago aí, a população é bem culpada também, deixa as coisas jogadas no planta, garrafa, pet. Por isso é extremamente importante cuidar do local onde você fica. O mosquito se propaga muito rápido. Na Tijuca, na zona norte do Rio, há uma creche particular abandonada. Dentro dela, uma piscina com água, um prato cheio para os insetos. Após a denúncia dos moradores, a piscina foi esvaziada e o imóvel foi vendido. Muita gente doente, morrendo até.
E a gente fica preocupado, porque nós cuidamos do nosso espaço e muita gente não cuida, né? Colocando a vida dos outros em risco. Mantenha fechadas caixas d'água, garrafas e baldes, além de latas, copos plásticos, tampinhas de refrigerantes e pneus velhos. Eu acho que as pessoas têm que se conscientizar para não deixar a água parada. Tem os dias D, mas eu acho que tem que ser muito mais do que além dos dias D. Tem que ser todos os dias. A única forma de prevenir a doença é combatê-la. Meus pais já tiveram, é um caso muito sério. E as pessoas deveriam se conscientizar por tudo. É pela limpeza, é pela programação que o Ministério da Saúde nos dá. A própria rua mesmo, né? Essas chuvas que teve, né? Então tem poças d'água, tanto limpas como sujas, que acumulam também, né? Olha, gente, um fato é, né, Bárcia? Não se pega a chikungunya como eu espirrar aqui e o Bárcia tá aqui do meu lado e pega. Não é uma coisa, não é algo algo viral do contato, de você sem querer pegar o copo do outro. A chikungunya, assim como a dengue e a zika, ela é transmitida por isso daí, o mosquito. E como se cria um mosquito? Com relaxo da população. Por quê? A gente faz campanha, a gente fala, aí você vê uma piscina como aquela, mas não é... Meu filho de Deus, você contamina um quarteirão, o mosquito só voa 100 metros. Se o teu vizinho pegou a chikungunya ou a dengue, ele pegou no raio de 100 metros. A população tem que ter responsabilidade. Não é possível que ninguém entenda isso, Bárcia. Exatamente, Isabelle, exatamente isso. A população ela tem que se disciplinar, né? Evitar, todo mundo sabe como é que é o foco de reprodução do mosquito, e isso tem que estar no nosso DNA, isso tem que estar no nosso dia a dia. Da população e do poder público também, porque eu ando pela cidade, Isabelle, vejo um monte de buraco aí, cheio, alagado, cheio de água, que é responsabilidade do poder público, e o poder público tem que cuidar disso também. Então a população tem que se disciplinar e o poder público tem que estar atento para evitar um surto dessa doença. Sabe o que eu acho, Bárcia? A gente também fazer uma fiscalização de orientação, mas passou desse ponto. A população está sendo orientada por causa da dengue, a zika e a chikungunya até, entre aspas, são relativamente novas. Agora, a gente está falando de dengue, de surto, de gente que morreu, de casos há muito tempo. Então passou da hora de falar, olha, Bárcia, vamos virar o seu pneu. Não, tem que punir, tem que fiscalizar, tem que falar, ó, você já passou da época de educação, você sabe que o mosquito mata. Então vamos aí meter a fiscalização, vai ser multado, vai ter a piscina lacrada, vai ter que, sei lá, fazer alguma coisa, porque é vida dos outros. Você viu ali a Denise falando, é uma doença, a chikungunya, que ela pegou, com fortes dores pelo corpo, que vão ficar por mais de 1 ano nas articulações. Se for uma pessoa idosa, acomete e muito. Se for uma criança, também. Claro, e mata, inclusive, mata, né? Então, se é uma conduta sua, né? Uma conduta por ação ou por omissão, que está causando dano a outra pessoa, então é justo que haja punição realmente. Concordo com isso também. Tem que ter fiscalização e punição para aqueles que não fazem o seu dever de casa e estão prejudicando outras pessoas. Olha, ainda falando de chikungunya, dengue, cadê, gente? Aí vai direto com o Caio. A gente falando ainda de... Vou ter que falar alguma coisa aqui, Diego. Ainda a gente falando de dengue, chikungunya, se você quiser fazer qualquer... Ah, Isabelle, eu tenho meu vizinho, mas não falo com ele, eu sou tretado. Faça a denúncia, 1746, né? Exatamente. 1746 e aí faça a fiscalização. Não precisa se meter em treta, não. Denuncie que tem que ter fiscalização. Eu vou com o Caio agora, ao vivo, é isso? Ao vivo com o Caio Alex, tem informações. O segundo jornalista em menos de 1 mês a ser morto, o Romário, da Lei Seca Maricá, foi executado ontem. A gente vai saber os detalhes com o Caio Alex. Ô, Caio, é execução mesmo? Boa tarde para você. Boa tarde, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. A polícia trabalha também com essa hipótese, tá, Isabelle? Ontem à noite, ele estava andando ali por Araçatiba, município de Maricá, quando informações passadas por moradores do local, 2 homens teriam parado perto do carro dele e ficaram apoiados ali no veículo. Logo depois, o Romário foi chamado por um desses homens, entrou no carro e foi aí que ele teria sumido. Foi logo depois que as pessoas perceberam que ele estava dentro do carro já sem vida. O corpo do Romário da Silva Barros, de 31 anos, foi trazido aqui para o Instituto Médico Legal em Niterói. Passou por exames de necropsia, já está liberado para que a família faça a retirada e possa dar os trâmites legais aí do sepultamento. A gente estava agora há pouco lá no município de Maricá, recebemos as informações que a Câmara dos Vereadores acabou oferecendo espaço para que o velório aconteça na Câmara. Só que ali embaixo, eu mostro para você esse carro escuro que está ali, ó, estão a mãe do Romário, o irmão e a esposa dele. As pessoas não quiseram confirmar onde vai ser o velório, que horas,
e se o enterro acontece hoje ou amanhã. Eles estavam bem amedrontados, tá, Isabelle? Isso porque antes de virem para cá, eles passaram na sede da Divisão de Homicídios em Niterói. Foram atrás de mais informações com relação à investigação que já começou na noite de ontem. E policiais civis da 82DP de Maricá também estão ajudando aí nessa investigação. Agora pela manhã, eles passaram perto da OAB, pertinho do prédio do Fórum também, atrás de imagens de câmera de segurança que seriam repassadas à Divisão de Homicídios e que possam ajudar, né, esses agentes a descobrirem o que aconteceu. Também não descartam a hipótese dele ter sido assassinado por milicianos que atuam em Maricá. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações. É com você, Isabelle. Para você entender a dinâmica, Caio Alex, daqui a pouco vai trazer reportagem, mas o Caio, enquanto ele está para entrar aqui, ele liga para um monte de gente. Por isso que ontem ele entrou com uma notícia exclusiva do caso Flor de Lis, que ele fica ligando o tempo todo para os delegados. O delegado sabe como é isso, Barça sabe como é. E essa história de que o Caio Alex, ele narrou e às vezes pode ter passado batido por você, é importantíssima. O Caio narra a morte do Rodrigo, execução ou não, mas o que se tem nessa narrativa é importante para a polícia. Qual? Ele é chamado por duas pessoas, o crime acontece, não ele está lá, alguém chega e dispara e atira e executa. Ele é chamado, ele entra num carro. Se o Barça me chama, Isabelle, vem aqui, eu vou, eu conheço o Barça. Se uma pessoa desconhecida fala, Isabelle, vem aqui, eu não vou. Né? Então, se essa dinâmica, Bárcia, que se confirmar pela polícia, ele conhecia seus executores. Exatamente, Isabelle, o que a gente estava conversando aqui durante a reportagem. Provavelmente, pela dinâmica que foi mostrada, ele já conhecia os executores dele. Né? Os executores estavam esperando ao lado do carro, esperando ele chegar, quer dizer, foi um crime planejado, não foi um crime de ocasião. E teriam chamado ele entrou dentro do carro com os executores. Além de conhecer, já tinha um contato a ponto de entrar num carro para conversar, porque depois ele foi encontrado, né? Sim, isso já mostra, né, um vínculo entre o executor e a vítima. Isso, para a polícia, já é um ponto de partida muito importante para a investigação. Né? O Caio falou dali da possibilidade da milícia estar envolvida. A gente sabe que o trabalho do jornalista, muitas vezes, é um trabalho muito arriscado. Sim. O jornalista, ele investiga também, o jornalista, ele vai, muitas vezes, em alguns lugares perigosos, conhece pessoas perigosas, até para poder chegar nas informações. Né? Então, é um trabalho arriscado, muitas vezes mexe com pessoas importantes, mexe muitas vezes com criminosos. Incomoda, às vezes, né? você nem sabe que incomoda, porque às vezes as pessoas não sabem interpretar aqui. Às vezes tem uma operação, eu falo da operação, eu dou notícia, a pessoa fica brava comigo, não, entendeu? É fato, o jornalista tá aí para narrar, entendeu? Certamente. E o caso do sigilo da fonte, como você disse, muitas vezes a gente liga para a pessoa para conseguir aquilo que não é o óbvio. A gente sempre gosta de uma frase, né, Diego? O Diego bota sempre no Twitter: jornalista é aquele que publica o que ninguém quer que seja publicado. O resto é publicidade. E é isso, muitas vezes você toca no ponto da ferida. Então, por isso, essa dinâmica não descarta, pode ser passional, pode ser, eu já aprendi com vocês, mas a gente não descarta a ligação porque é um jornalista. E detalhe, ô Caio, é o segundo jornalista em um mês, né? Lá. É verdade, porque o Giorno foi morto no dia 25 de maio, tá? Então, menos de um mês, isso acabou acontecendo, essa morte ali no local. Você bem sabe, né, Isabelle? Eu trabalhei durante muito tempo em Maricá, apresentando um jornal ali. Então, conheço bem as pessoas da política, o pessoal da polícia, conheço basicamente todo mundo ali desse município, que é um município muito interessante de se viver. Só que a violência nos últimos tempos vem crescendo e muito. O Romário era o tipo de profissional, ele criou Lei Seca Maricá em 2010, para que você ter uma ideia. Era Lei Seca Maricá, depois virou LSM. Era um tipo de veículo em Maricá muito respeitado. E todas as pessoas tinham as informações ali do Lei Seca Maricá. Ele frequentemente fazia as matérias policiais ali, aquela questão de quem morreu, investigação e tudo mais. Por isso que a polícia também não descarta a hipótese de... Acontecendo agora, a gente está na delegacia de Niterói. Quem tá me chamando? Chamada aqui, deputado? Não é para falar. O que a senhora tem para falar hoje? Não, peraí, tudo bem, não precisa fazer assim. Eu estou tentando conversar com ela educadamente. Também não é assim. Não precisa de essa violência. Deputada Flor de Lis chegando nesse instante aqui na delegacia de homicídio. A senhora foi convocada A senhora foi convocada pela polícia, deputada? Eu vim ver como é que estão as coisas. A senhora veio ver? Peraí, calma. Estou tentando falar com ela.
Deputada, qual a sua condição da sua presença aqui hoje? É um pouco confuso aqui, Isabelle, mas a deputada há pouco falou, acompanhada por duas pessoas, e bem truculenta a situação aqui. Mas a deputada Flor de Lis, nesse instante aqui na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, provavelmente para conversar com a delegada Bárbara Lomba. Tentar chegar mais um pouco aqui para ver o que a gente consegue apurar. Olha só, Fabinho Barreto Ela ao está subindo vivo nesse aí. instante para a sala da delegada Bárbara Longa. A gente estava falando com o Caio Alex, até peço desculpa, porque o Caio também cobriu o caso que é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói. Aí a gente ouviu uma correria, a gente cortou para o ar. Fabinho Barreto entra agora ao vivo com a gente na porta da delegacia. E a Flor de Lis, que é a deputada federal, esposa, viúva, então, do pastor Anderson do Carmo. Tá aí Fabinho já se posicionando. Fabinho, ela chegou de surpresa aí, porque a gente não sabia que ela estava marcado alguma coisa para ela chegar aí, porque ela chega na condição de testemunha, mas ela acabou de te falar aí, eu não sei se você ouviu na correria, ela respondeu para você: não, eu vim só ver como as coisas estão. Vocês sabiam que ela ia chegar aí? Não, ninguém sabia, até porque a própria delegada Bárbara Longa, quando chegou aqui por volta de 9 horas da manhã, disse que não tinha nada para falar, que absolutamente não haveria nenhuma informação, pelo menos durante o dia de hoje, mas o filho da deputada, o Flávio, continua preso aqui, pelo menos detido, essa que é a palavra correta, não preso, mas detido, ainda no caso, aquela situação toda da agressão à ex-mulher no ano passado. Mas a presença da deputada Flor de Lis aqui realmente foi uma surpresa para todos nós jornalistas, porque não havia, pelo menos, nenhuma informação, nenhum indício que isso poderia acontecer. Então, portanto, ela acabou de chegar, já subiu para a sala da delegada Bárbara Lomba. Vamos aguardar por quanto tempo ela ficará aqui. E, realmente, no meio dessa confusão toda, ela dizendo para nós jornalistas, como você muito bem atestou, Isabelle, que não veio na condição de testemunha, para ver, entre aspas, o que está acontecendo em relação ao caso, já que o filho dela continua detido, e ela afirma, muitas vezes, a própria deputada, de que os policiais estariam inventando toda essa situação ao redor dos filhos. Ela falou pra você assim, como estão as coisas. Eu vim ver como estão as coisas. Flávio é o de 38 anos, que é tão confusa a história, é o de 38 anos. Bárcia, vou te fazer bem uma pergunta aqui. Segura aí, Fabinho. Ninguém aqui vai fazer um pré-julgamento, porque a história é muito absurda. Sim. Mas a gente já viu muito absurdo, não no Rio, a gente já viu outros casos, assim, me lembro do caso do Sandro Vorstoff, enfim, vários que a gente tem aí na nossa, na história policial e na história jornalística policial. Esse daí que aparece na tela para vocês, que chegou na delegacia, essa imagem que a gente fez na delegacia aí, ó, meia hora depois que aconteceu o enterro. Ele sai de casa, do local do crime, acompanhando a mãe e ampara a mãe o tempo todo até eu descer o caixão. É o que segura a Flor de Lis pelo braço. Os policiais da DH já estavam no cemitério, acompanhando de perto. Aí tem a história de que os policiais levaram ele para depor na delegacia de homicídios, mas isso não é de praxe. Ainda mais depor para um caso de violência, que é um caso do passado, pegar o cara no enterro do marido da mãe e levar. A gente já sabia que ali a equipe da doutora Bárbara já sabia de alguma coisa. Ele leva para a delegacia. A gente tem informações de que a polícia já sabe que pelo menos 2 filhos estariam envolvidos. A doutora Bárbara, hoje, eu dei a entrevista dela, e daqui a pouco você vai ver a entrevista completa aqui no SBT Rio, ela diz com todas as palavras: eu sou responsável pelo que eu estou dizendo. E é uma delegada que a gente consegue que é muito afirmativa. A arma encontrada na casa é a arma que foi utilizada na morte do pastor, na casa da Flor de Lis. Mas ela diz que há indícios, mas não confissão. É normal alguém que é tão ligado à vítima e aos principais suspeitos ir até a delegacia para saber como estão as coisas?
Isabelle, No caso, a Flor de Lis, que acabou de chegar e surpreender a gente. Isabelle, esse é o tipo do caso que realmente vai ganhar... Enfim, proporção maior, você acha? Uma proporção muito grande. Quem investiga sabe que nenhuma hipótese, a princípio, vai ser descartada. Sim. Mesmo aquelas mais absurdas, né? Porque muitas vezes nós somos surpreendidos e aquela hipótese mais absurda é aquela que ganha corpo e no final a gente chega àquela conclusão. O importante é a verdade, mas que seja a hipótese mais... que você nem imagine. Exatamente. Isso não vai ser a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira vez, né? Mas... Que isso acontece. É um caso que tem, assim, uma série de pontas soltas, né? Uma série de pontas soltas. Essa informação de que a arma do crime foi encontrada na casa, né, com um dos filhos do casal, um dos filhos da deputada, isso é muito mais do que um indício, né? Isso é muito mais do que um indício. Claro que a deputada, ela tinha muitas outras maneiras de se informar sobre como anda o inquérito, até porque ela... Né, o inquérito corre em sigilo, até porque ela, mesmo sendo deputada, não tem essa prerrogativa de entrar numa delegacia e acompanhar um inquérito que está sob sigilo. Então de forma então alguma. vou pegar nesse ponto. Ela teria outros meios. Teria Se ela foi outros até meios, delegacia... claro. E eu vou falar aqui, eu tô falando de verdade, pode ser o desespero de uma mãe que pede filho, você tá no momento do furacão, do olho do furacão. Mas você, ainda mais deputado, você sabe que tá cheio de jornalista lá. Você vai chegar... será a Bárbara Lomba não quis falar quando chegou lá, a delegada, que às vezes a gente sabe que é justamente para não comprometer a investigação. Sim. Porque a gente que é jornalista pergunta. Claro. Eu não acho comum, mas você pode falar melhor, então você também não acha. Ela teria outros meios para ir até lá. Claro, com certeza. Poderia um saber. advogado discretamente ali, ninguém nem ia saber, de repente, que era o advogado dela. Né? Ela sabia que a imprensa estava ali, ela sabia de toda a repercussão que a ida dela até a delegacia de homicídios ia causar. Então, eu acho que pode, claro, tem um filho dela detido ali, ela pode ter ido lá para ver o filho dela, né? Tem uma série de possibilidades. O desespero de mãe, o momento que vive, não pode mas... afirmar nada, né? É um momento que a gente não pode afirmar nada. O que a gente observa, né, até pela experiência, é que existe uma série de pontas soltas ali. É um caso enigmático, realmente, né? E que eu não tenho dúvidas nenhuma que a verdade está próxima de aparecer. Confio muito no trabalho da doutora Bárbara, confio muito no trabalho da Delegacia de Homicídios de Niterói, que já provou aí a sua competência diversas vezes. E nesse caso não está sendo diferente, né? A gente percebe que a investigação tem avançado de forma até rápida, até muito rápida, né? E eu acho que nas próximas horas ali vão ter um novo capítulo dentro dessa investigação. Também acho. Primeiro, Fabinho Barreto. Nós três estamos na tela aqui. Fabinho Barreto está na porta da delegacia. Se acontecer qualquer coisa, aí você pode parar de falar e mostrar o que está acontecendo. Mas eu gostaria que você confirmasse para mim. Ponta solta que o Barça diz, que são coisas que deixam no ar e que faz a gente pensar, não devemos julgar, pode acontecer qualquer coisa, pode ser, entendeu? A gente ainda não tá, primeiro que a polícia só até agora afirmativa mesmo falou, é a arma usada, é a arma que foi usada. A arma que foi usada, então, estava dentro da casa. Exatamente. Beleza. Ele volta para a garagem após ter entrado com a Flor de Lis, ele voltou e aí então ele foi executado, Fabinho? Pois é, essa é a dinâmica, essa é a situação que a gente chama, né, muito teoricamente, de mecanismo do processo do crime, né? É exatamente isso que a delegada quer entender e está montando esse quebra-cabeça em decorrência do que está sendo ouvido, tanto pelo Flávio e também pelo outro filho da Flor de Lis, que está no Degase ainda por conta de um mandado de busca e apreensão quando ele tinha 17 anos, possivelmente também suspeito de estar envolvido nesse crime que é o Lucas. Ou seja, a delegada quer exatamente entender através dos depoimentos e também das diligências que estão sendo feitas, estão sendo realizadas, exatamente esse processo, o que aconteceu, como também procurar saber de fato, através dos exames, se os cães da família estavam sedados, porque os cães não latiram. Isso também é um fato que chamou muito a atenção dos investigadores. Portanto, é um caso muito minucioso que exige muito cuidado, Isabelle. E como eu tenho o delegado aqui, eu vou pedir ajuda técnica, não tenho conhecimento dos autos, mas daqui a pouco eu vou fazer algumas perguntas justamente sobre essas pontas soltas para a gente também aqui falar de forma e analisar. Agora, existem várias coisas que a gente tem que falar aqui. Eu vou dar um exemplo aqui que daqui a pouco eu vou falar. Qual é a chance de alguém que está planejando te matar ter a sorte, entre aspas, de você voltar para a garagem sozinho? Qual é a chance? Entendeu?
Qual é a chance? Tem um monte de... Né, Bárcia? Qual é a chance? Eu quero planejar. Por exemplo, assim, eu vou fazer já essa pergunta para o povo entender. Tudo na hipótese, pelo amor de Deus. Tô eu e o Bárcia planejando, ou então eu e o Bárcia planejando o Diego, nosso diretor, matar o Diego. Vou falar assim, porque foi o que aconteceu, mas morreu. Aí você conta que o Diego chegou com a esposa, subiu. Qual é a chance dele voltar sozinho para a garagem? Ele só vai sair no outro dia. Eu e você, a gente entra em casa e sai no outro dia só. Qual é a chance da pessoa voltar para uma garagem onde ela foi morta? Alguém ligou. Alguém chamou. Ou alguém falou assim, vai pegar alguma coisa pra mim lá. Não, entendeu? A polícia trabalha com hipóteses do corriqueiro. Isso fugiu do corriqueiro, Bárcia. E no depoimento, né, salvo engano, ela ainda diz que percebe que estava sendo seguida. Né? Quando estava indo para casa, umas pessoas numas motos que teriam seguido eles, quer dizer... chegam na casa, a gente não sabe, ainda não está confirmado ainda se os cães estavam sedados. Chegou na casa, não percebeu que os cães estavam sedados? Os cães não foram, né? Quem tem cachorro em casa sabe como é que é. Deixa portão aberto numa violência do Rio de Janeiro, entendeu? Não que a gente não sabe a rotina das pessoas, mas num domingo, sair para jantar, aquele horário naquela região, tem... A polícia vê tudo isso, a polícia começa... Uma coisa é certa, a gente não pode afirmar ainda... Nada. Muita coisa, mas uma coisa é certa, a história está muito mal contada e tem muitos pontos que têm que ser esclarecidos, E quando a gente percebe, né, a afirmativa, a delegada afirmou, né, e é uma delegada experiente que tem responsabilidade, que a arma encontrada ali foi a arma do crime. A gente sabe que isso pode ser confirmado por um laudo pericial sem a menor dificuldade. Se ela afirma isso, mais um ponto aí a ser esclarecido, que vai ser difícil de esclarecer. Eu tenho uma pergunta para você em relação a quem vê o crime ou quem é uma principal testemunha, o último ataca a pessoa, o que ela fala na delegacia, para ver se essa dúvida que eu tenho, mas antes para a gente entender a história, a gente vai ver agora a reportagem sobre o que aconteceu. Eles eram casados, a Flor de Lis era casada com o pastor Anderson do Carmo há 25 anos. Eles se conheceram quando ela realizava cultos nas comunidades como a do Jacarezinho. O Fabinho Barreto vai contar pra gente agora um pouco dessa história da deputada e do pastor. Rodou. Ex-moradora da favela do Jacarezinho, Flor de Lis dos Santos de Souza tem 58 anos. Ensino médio completo e tornou-se conhecida nacionalmente na década de 90, na época por ter mais de 30 filhos, entre biológicos e adotados. Na adolescência ficou conhecida como missionária do tráfico, por resgatar da marginalidade crianças e jovens. Missionária evangélica, lançou-se como cantora em 1998. Não importa como você está, eu não vim aqui para julgar. Com a projeção, candidatou-se a cargos políticos e na última eleição para a Câmara conseguiu quase 197 mil votos como deputada federal. Na campanha, arrecadou mais de R$1 milhão em doações, ficando com a quinta maior votação na disputa com os candidatos masculinos. Mas a sua história com o pastor Anderson do Carmo começou em 1993, quando se conheceram, ainda quando ela realizava cultos na favela do Jacarezinho. Com os filhos, hoje com 55 entre biológicos e adotados, o casal fundou a comunidade evangélica Ministério Flor de Lis. E antes de morrer, o marido Anderson era o presidente do ministério e conferencista internacional. Em 2007, Flor de Lis fundou o Instituto Flor de Lis de Apoio ao Menor. E em 2009, a história da deputada foi lançada como filme, com o título Flor de Lis, Basta uma Palavra para Mudar. O longa teve participação de estrelas da TV e do cinema e se baseia na juventude e início da vida adulta da parlamentar. Os artistas não cobraram nada para fazer o filme, que teve renda revertida para os seus projetos sociais. Mas a primeira tentativa de Flor de Lis de entrar no mundo da política aconteceu em 2004, quando ela decidiu se candidatar, na época sem nenhum sucesso, a uma vaga na Câmara Municipal de São Gonçalo, na região metropolitana. Em 2016, pelo então PMDB, Flor de Lis tentou concorrer à Prefeitura de São Gonçalo e chegou a figurar como pré-candidata. Mas o principal nome da coligação acabou sendo o então prefeito Neilton Molim, do PR, que concorreu à reeleição e terminou em terceiro lugar.
E apesar da parlamentar ter afirmado que não tentaria mais, em hipótese alguma, se candidatar à Prefeitura de São Gonçalo, há informações de que o pastor Anderson fazia, sim, articulações para que um dos dois concorresse ao cargo em 2020. Ele ou Flor de Lis. A vida política do casal sempre foi intensa. A deputada nunca escondeu de ninguém que o marido era quem tomava as decisões, até por ela. E em Brasília, um dos objetivos era ganhar a presidência da bancada evangélica na Câmara, mesmo estando no primeiro mandato. O pastor também era secretário-geral do PSD no estado. A deputada, que viu o próprio filho biológico, enteado do pastor, ser detido, suspeito do crime, falou com a imprensa, pela primeira vez, logo após o enterro do marido, em entrevista ao portal Pleno News. Na reportagem, ela nega as informações da perícia da Polícia Civil no corpo de Anderson e diz que ouviu apenas 6 tiros. Olha, gente, a pergunta que eu ia fazer pro Barça, prepara o Fabinho lá, é tudo muito... A gente não sabe o que passa numa pessoa que passa tudo. Essas são imagens agora há pouco, em que a Flor de Lis acaba de chegar, a deputada, na delegacia de homicídios. Está aí a imagem, ela chegando na delegacia de homicídios. Essa é ela chegando, né, gente? Ela já está sendo embora. Ah, tá. Isso ela chegando e que ela fala para a pergunta do Fábio Barreto. Eu vim aqui para saber como estão as coisas. Ela está nesse momento na sala da delegada Bárbara Lomba, onde ela subiu lá, para quem conhece a DH, onde ela entrou. Ela está indo direto para a sala da delegada Bárbara Lomba. Agora, Bárcia, são essas pontas soltas. A história da pessoa, da chance de uma pessoa voltar para a garagem, mesmo já ter entrado em casa num domingo, à noite e tudo mais. Os cachorros que não latem, o portão que está aberto. A última pessoa que tem contato com ele é a Flor de Lis, o testemunho dela é muito importante. Essa história de que a gente tem informação, não é oficial, porque a doutora Bárbara Lomba... Cadê o Fábio Barreto? Tá me chamando? Fabinho, fala! Não, nada, Isabelle. Por enquanto tá. não. O problema todo é o seguinte, existe uma questão muito fundamental nessa história. O celular, que não foi entregue ainda, o celular do pastor. Ontem houve um mandado de busca e apreensão, o celular não foi entregue e pode ser, quem sabe, numa possibilidade, numa conjectura, enfim, nada confirmado de que esse celular pode aparecer a qualquer momento. É um celular que teria informações, pelo menos suspeitas de informações importantes para o desenvolvimento dessa investigação, Isabelle. Uma coisa aqui não é oficial, pelo amor de Deus, eu só tô aqui na análise. Primeiro, essa história de agressão à mulher que tinha e também por tráfico de drogas do outro menino é apenas um mecanismo da polícia manter os principais envolvidos sob o olhar dela. A gente sabe como trabalha a polícia, porque a polícia não pode desconfiar de mim, né, Barça, e falar assim, vem aqui e fica aqui na delegacia. Ela não pode, ela trabalha com pedido. Se a pessoa não tiver nenhum, ela vai caçar. O policial fez o seguinte, tá suspeito ali, né, Bárcia? Tô suspeito do Anderson aqui. Eu vou caçar. Pô, ele tem um mandado de pressão alimentícia. É isso que eu vou usar pra manter ele na delegacia. Entendeu? Por isso que a polícia tá mantendo ele lá na delegacia. Eles estão lá por causa disso, tecnicamente, mas estão lá por causa desse caso da morte do pastor. Isso é fato. Pra não se comunicarem, né, Bárcia? Pra não combinarem história. De alguma forma, a gente sabe como funcionam esses mecanismos. Aí a gente tá falando quando o Fabinho chamou. Tem a questão que ainda não é oficial. Então a gente tava agora do celular que ninguém entrega. Se eu quero, gente, se eu quero que o crime seja solucionado, eu entrego o meu, eu entrego o teu, eu entrego de todo mundo para a polícia. Não é, Bárcia? Claro, são vários pontos. A história de que tinham 2 homens, a polícia vai atrás para bater, a polícia vai acreditando que tinham. Não encontra, entendeu? Isso aí, com certeza. Né? É o que a gente estava comentando aqui. A história está mal contada, tem alguns pontos ali que precisam ser esclarecidos. O celular que não aparece, como você falou, o interesse da família da vítima é esse é o normal, isso é o que geralmente ocorre. A família da vítima quer colaborar com a elucidação do caso, né? Pelo que essa afirmação, né, de que a arma usada no crime estava na casa de um dos Isso a polícia filhos, afirmou, palavras de doutora Bárbara Lomba. Isso já é suficiente, por exemplo, para conseguir um mandado de prisão temporária, né, que é uma prisão para se continuar a investigação. Então, eu acho que as pontas soltas começam
A se Se for amarrar. um crime hediondo, é 30 dias, 5 dias se não for um crime hediondo. Então, as pontas começam ali a serem, as arestas começam a ser ali aparadas e a gente começa a chegar numa história, né? Acredito que a presença da deputada hoje na delegacia não foi para ver como é que está o caso, acredito que alguma coisa vai acontecer. A dinâmica, né, que foi dita no termo de declaração da deputada, pelo menos é o que ficou... O que veio a pública é uma dinâmica, no mínimo, estranha, né? Ela relatou que estava sendo seguida, chega em casa, sobe, né? Quer dizer, teoricamente, os assassinos teriam seguido eles, e aí depois ele desce para pegar alguma coisa no carro quando ele é assassinado. Como é que os assassinos iam saber que ele ia esquecer alguma coisa no carro? Exatamente. Né? Por que os assassinos não abordaram ele na hora que eles entraram na casa? Como é que os assassinos iam ficar esperando ali? Eles estavam esperando o quê? Na hora que ele chegou, subiu na casa, depois ele desceu. Quer dizer, é uma história que a princípio está mal contada. E a polícia quer a resposta, né? E a polícia quer a resposta. Acho que, de repente, depois de hoje, possam aparecer outras respostas. Ou Fábio outras Barreto, perguntas, por favor. não sei. Fábio Barreto agora está no desespero lá. Fala, Fabinho. Isabelle. Corre Isabelle, eu vou tentar correr aqui atrás do filho da deputada Flor Delis, para saber exatamente o que eles vieram fazer aqui. Vou tentar correr aqui para tentar conversar com ele, para ver se ele dá alguma resposta para a gente. Você teve contato? Por gentileza, qual foi a finalidade da presença da sua mãe aqui, por favor? O que você pode falar? Vocês vieram entregar o celular que ontem não foi entregue? Você pode falar alguma coisa? Não quer falar nada. Não quer falar nada, Isabelle. Esse é um filho da Essa Flor é a de imagem. Lis, esse é um filho da deputada que entrou com ela, é isso? Isso, é um... E ele saiu sozinho? Isso, é um dos 55, né? Só não sei se é adotivo ou biológico. É, exatamente. E ele saiu sozinho. A deputada falou que só ia ver o que estava acontecendo lá. E ela não saiu Saiu com ele. sozinho, a deputada... Exatamente, a deputada continua. Tá. A deputada continua aqui na sala da delegada Bárbara Lomba. Mas eu tô dobrando a esquina aqui para ver se realmente ela continua Ela sai agora, né? no interior do prédio. Talvez ela saia agora, de alguma forma. A gente não sabe, Exatamente, gente. Isabelle. Sabe como é que são aquelas coisas? Sim. Às vezes coloca... é uma tática, exatamente. Às vezes você coloca um parente para sair na frente, a imprensa vai toda atrás e quem realmente é importante acaba saindo pelos fundos, né? É uma novela ao vivo, né, Bárcia? A gente tá tão chocada, cada dia a gente fica mais chocada, assim. As pessoas me perguntam na rua o que eu acho, que eu não acho nada, gente. A gente tá trabalhando com fatos. Fatos são esses, e que a gente tá acostumado a cobrir, fazer cobertura policial, a estar em contato diariamente com os delegados, a gente sabe como é a dinâmica, a gente sabe por que a doutora Bárbara Lomba não tá afirmando nada para os jornalistas, porque até mesmo se algum possível, Bárcia, pessoa que tá sentindo, pegaram os caras, mas ainda não pegaram, não me pegaram, alguém que participou, tá? A Bárbara Lomba não vai dar deixa, ela vai esperar a pessoa se sentir à vontade, pra, quando vocês falam, bater na mesa, a barata voou, catar no ar. Então, também é importante o delegado saber na hora que fala e confirma certas informações, né, Bárcia? Com certeza, né? A polícia tem que ter a responsabilidade, né? E eu acho que a doutora Bárbara está tendo responsabilidade. O sigilo, nesse caso, é importantíssimo, sim, é muito importante, é uma das armas da investigação, é o sigilo. Então, o que a gente está comentando aqui é uma história mal contada, né? Ninguém está afirmando nada aqui, até porque essa história mal contada, ela abre diversas possibilidades. E pode estar bem contada e depois aí amarrando, claro, depois, acha uma claro, imagem, no momento. olha isso. Exatamente. Agora, essa história que é contada, ela tem que ser confirmada pelos outros indícios, né? Eu acho que é isso que o trabalho da polícia está fazendo, pegando aquela história que foi contada e tentando confirmar. Aquilo que não é confirmado, a polícia tem que chegar até a verdade. Então, vamos aguardar aí, que eu acho que a gente vai ter algumas notícias aí. Eu já entendi, Bárcia, já entendi. Você está acompanhando ao vivo. O SBT Rio, ele te mostra ao vivo. A gente está mostrando a informação, o Fabinho Barreto está ao vivo. Fabinho, volta para a porta da delegacia. O carro está parado ainda aí. Será que está esperando, assim... o filho dela está aí dentro, né? Era um assessor e o filho era... Né? É o cara que chegou com ela, é filho mesmo, né? É um dos filhos. Pois é, Isabelle. Exatamente. É o filho dela, é um dos filhos. Só não sei dizer, como eu falei anteriormente, se é biológico ou adotivo. Mas ele está aqui no banco de trás, está sentado aqui. O carro tem vidros escuros, então a gente não consegue ver exatamente qual o movimento no interior do veículo. Tem um motorista também no interior do carro e o filho dela está aqui sentado no banco de trás. Agora, é uma situação que cria um movimento muito grande, uma expectativa, uma ansiedade muito grande, jornalistas ávidos aqui, muito preocupados, ansiosos, uma expectativa muito grande, tentar bater. Tem uma mulher aqui atrás, viu, Isabelle?
Deixa eu tentar bater aqui para ver se eu consigo falar com essa pessoa que está aqui atrás, se ela pode dar entrevista para a gente. Tem uma mulher aqui atrás, ao lado do filho da deputada. Eu acho que nesse momento... Estou batendo aqui para ver se eu consigo falar com ela. Parece que nada, não quer falar. Eu acho Oi? que você não vai ter essa sorte, não. Porque nesse momento, qualquer pessoa que fale qualquer coisa, diante justamente da gente não ter certeza de nada, o público, a gente, a polícia, você começa a abrir um espectro, porque a gente está diante de um crime bárbaro. Uma pessoa, isso é fato. O que a gente tem de fato? Uma pessoa toma 15 tiros na garagem de casa, 15 ou 30. O Caio fala 15, ou 30, 15, a gente fala 30, enfim, um monte de tiro. Na região da genitália, que foi uma informação que o Caio e o Alex passou em primeira mão, ninguém tinha divulgado, com as fontes que o Caio tem, e por isso a gente fala, a gente tem fonte, e a Constituição Federal assegura a gente não revelar fonte para ter um trabalho jornalístico sério, né, Bárcia? Garantir o nosso trabalho, que é um trabalho, como a gente estava falando, arriscado, e a gente está trabalhando com as hipóteses. Qualquer pessoa que fale alguma coisa é ruim para qualquer coisa, até para investigação. Mas a gente está mostrando ao vivo isso para vocês. A gente mostrou ao vivo o enterro. Até então, ninguém sabia que aquela pessoa que aparecia no enterro ao lado dela, o filho, a gente estava aqui consternado, seria levar, tinha policial do lado dele e acabou levando ele. Ele nem chegou a dirigir de volta o carro. Essa é a imagem agora, pô, que também surpreende. Tudo nessa história surpreende. Nenhum jornalista, gente, para você entender a dinâmica, a gente sabe quando alguém vai prestar depoimento num caso importante, os jornalistas tomaram um susto. Ninguém esperava que a Flor de Lis, a deputada, esposa da vítima, mãe de 2 que estão presos, estão lá, estão sendo apontados, isso e aquilo. Ontem, na casa dela, foi encontrada a arma que a delegada afirma é do crime. Então, assim, tudo tá muito ainda a gente tentando entender. E a gente vai continuar com o Fabinho lá. Volta pra porta, Fabinho. De novo ele tá correndo? Fabinho, corre. Fabinho, por que você tá correndo agora? Peraí, Isabelle. Vem cá, Isabelle. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Tô Vamos tentando lá, te tentar falar com ela alcançar. aqui. Deputada. Deputada, a senhora pode falar a respeito da sua presença aqui? Não. O que a senhora veio fazer aqui, deputada? Por favor. Eu vim ouvir meu filho. A senhora veio ver seu filho, como é que ele tá? Não vi, não. A senhora entregou o celular? Entregou o celular pedido pela polícia? Entregou o celular? Entregou, deputada? O celular tá entregue? A senhora veio então entregar um celular? Não. Cadê o celular do seu marido, deputada? Onde é que tá? Não localizou ainda. Não sabe? O que a delegada falou pra senhora? Esse celular, deputada? Não tenho. Sobre a arma encontrada, exatamente. O que houve, deputada? Eu não sabia, a polícia que encontrou, não sabia. A polícia aponta o Flávio como principal suspeito. A senhora acha que seu filho cometeu esse crime? Não. A senhora acha que seu filho cometeu o crime? A senhora veio questionar, conversar com a deputada, com a delegada a respeito do crime? Da autoria do crime? O que está passando pela sua cabeça agora? Ela não vai falar nada. A senhora propõe ainda a possibilidade, a versão de latrocínio, como a senhora sustentou desde o início, deputada? Eu não sei o que falar. Olha, os filhos estão gritando aqui, não fala mãe, não fala mãe. Ela tá com uma filha, amparada por uma filha. Muita confusão, Isabelle, muitos jornalistas ao redor tentando conversar, tentando exatamente uma declaração da deputada. Ela agora vai entrar no carro. Não, a única coisa que eu sei é que meu marido está morto. Calma aí, gente. Eu quero justiça pela morte do meu marido, seja quem for. É isso, Isabelle. Eu quero justiça para o meu marido. Palavras finais da deputada Flor de Lis, entrando nesse momento no carro, acompanhada pelos filhos aqui na porta da Delegacia de Homicídios de Niterói. Uma visita rápida, breve, cerca de 15 a 20 minutos aproximadamente, e ela afirmando que veio ver o filho Flávio, que está detido aqui na delegacia, ainda por conta do processo de agressão à ex-mulher. Tentar falar aqui com o advogado. Marcelo, deputado. Marcelo, você fala com a gente? Não fala. Não vai falar com a gente, foi embora. O carro dela indo embora. É isso, Isabelle. O carro da deputada foi embora, essa correria danada aqui na porta da delegacia. Tentamos aqui de todas as maneiras, de todas as formas, obter uma informação, qualquer tipo de declaração que pudesse ser contundente, mas de acordo com as palavras da deputada, o celular não foi entregue. Ela apenas veio, segundo ela, para visitar o filho Flávio. E apesar dessa visita,
não pareceu ou não transpareceu no depoimento dela, no pouco que ela conversou com os jornalistas, que tivesse acontecido algo a mais em relação do contato dela com a própria delegada Bárbara Lomba. Isabelle. Ela diz o seguinte: eu não sei de celular, eu não sei onde está o celular. Outra frase que ela diz, porque muita gente vai falar, nossa, jornalista não para de fazer pergunta, não para de fazer pergunta, para de fazer pergunta. Muitas vezes a pessoa, como ela deve estar sendo orientada, e qualquer um orientaria, não fala nada. Mas o jornalista fazendo pergunta, no calor de você ter seu marido morto, seu filho preso, tudo isso a pessoa fala. Então a gente pergunta, né? E aí ela fala a última frase. Eu quero justiça pelo meu marido, seja quem for que tenha cometido esse crime. Ela fala isso antes de entrar no carro. A gente vai continuar, Fabinho se reestabelece, a gente cortou o Caio Alex, daqui a pouco a gente volta, é isso aí, ao vivo do ao vivo, e a gente vai mostrando, e como disse o Barça, muita coisa ainda vai, porque não está nada esclarecido, a delegada também estratégica, às vezes, porque você fala assim, pô, mas ela viu o marido pela última vez, ela é a principal testemunha, uma das principais que a delegada quer ouvir, a delegada sabe qual é o momento certo de abordar, não é agora que eu vou falar, não é quando você quer, quando a estratégia da investigação acha apropriado, não é, Bárcia? Para falar com ela, então... E claro que é uma pressão, imagina que a pressão da família é muito grande que está sofrendo, mas a melhor maneira de aliviar essa pressão é esclarecendo os fatos. Sim. É aparecendo o celular. Sim. Enquanto que o celular não aparecer, enquanto que essas pontas soltas não forem ali aparadas... Fica especulação, claro, fica né? uma especulação muito grande, né? Até pelo cargo que ela ocupa, sim, até pela pessoa pública que ela mais votada. Sim, claro. Mesmo sem ser ainda uma pessoa que tem uma liderança muito forte no mundo evangélico, uma pessoa que é admirada por muita gente. Então, acho que o esclarecimento... A gente viu a pressão que ela está, dá para perceber. E é o que você falou, a gente tem que esperar. E também eu peço para você não fazer pré-julgamento de nada, especular nada. Vamos esperar a investigação. A resposta, só a polícia tem. Daqui a pouco a gente volta com o Fabinho. Coloca Caio Alex aqui em cima. Pode botar aí. Caio, desculpa pra você, mas você viu o que aconteceu, né, amigo? Você viu que o negócio na DH de Niterói, até que o teu caso também tá tudo uma coisa só. Vamos voltar com o Caio Alex, que acompanha a morte do jornalista, o segundo executado em menos de um mês. Você pode falar, mas quem era o Romário, né? O Romário, mas o mundo lá em Maricá era muito conhecido. Quem era esse jornalista? Era um jornalista combativo, Caio? Já te respondo isso. Olha só, Isabelle, notícias de agora. O Departamento Geral de Homicídio e Proteção à Pessoa vai divulgar ainda hoje as imagens do assassinato do Romário Barros. Elas já foram analisadas. A polícia acaba de informar que foram 2 homens que chegaram em um carro preto e pararam atrás do veículo do Romário. Romário que tinha chegado perto da OAB ali em Araçatiba, no centro de Maricá, e saiu para correr. Esses 2 homens chegaram a debruçar ali no carro dele, esperaram. Quando o Romário via chegando, eles deixaram ele abrir a porta, entrar no carro, e foi nesse momento que um dos executores chegou ali pela porta ao lado do motorista e atirou contra ele. Essas informações vieram agora da própria DH, ok, Isabelle? E o Romário era um rapaz que eu tive o prazer de trabalhar com ele em Maricá. Eu por um outro local, mas ele sempre me ajudava lá. Era um rapaz que tinha um tino jornalístico muito legal. Em 2010 ele montou o Lei Seca Maricá, que acabou virando o LSM Maricá, uma grande referência para o município, que não tem uma mídia, né, deles ali. Então isso acabou virando um grande ponto de referência para informações daquela região. Ele cobria todas as operações policiais que aconteciam em Maricá, dava sempre informações exclusivas, fazia denúncias com relação a políticos, aquela questão de desvio de dinheiro público e tudo mais. Chegou a denunciar milicianos. Foi investigado pelo Ministério Público por um provável envolvimento com milicianos. Só que essa investigação acabou dizendo que ele não tinha nada a ver com isso. Mas agora a Divisão de Homicídios quer saber, será que ele foi vítima de milicianos da região que se sentiram intimidados por informações que ele poderia passar? Será que ele foi assassinado por policiais militares por causa de matérias que ele colocou denunciando alguma situação na região ou alguma matéria política? Tudo isso está sendo investigado e a Divisão de Homicídios deve dar a resposta o mais breve possível. Isabelle Benito. Tá, Caio, só um minuto, mas é que você deu uma outra informação agora, que você confirmou agora, então a gente tem que falar. Vamos dar a reportagem primeiro, porque a princípio o Caio entrou falando que ele tinha entrado num carro, conversado com as pessoas, depois ele ter sido executado. A nova versão, e agora confirmada pela polícia, que o Caio conseguiu com uma fonte dele, já muda completamente a história. Aí ele teria sido vítima de uma emboscada, pego de surpresa. Vamos ver a reportagem, como tudo aconteceu, daí a gente volta comentando isso. Rodou.
Todo o perímetro do bairro de Araçatiba, no centro de Maricá, ficou tomado por policiais. Dezenas de curiosos correram para a rua Álvares de Castro. E dentro daquele carro estava o corpo de Romário da Silva Barros, de 31 anos, dono do portal Lei Seca Maricá, o mais importante lido da cidade. Ele foi assassinado na noite desta terça-feira com 3 tiros, 2 no rosto e 1 no pescoço. Segundo testemunhas, Romário caminhava perto dos prédios da OAB e do Fórum de Maricá na noite de ontem. Depois disso, encontraram Romário morto dentro do veículo. A Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá já começou a investigar o caso. Para a polícia, quem matou Romário conhecia ele. Nenhum objeto foi roubado de dentro do carro. A Divisão de Homicídios está procurando imagens de câmera de segurança para tentar ajudar a identificar os autores deste crime contra mais um jornalista aqui no município de Maricá. Esse é o segundo assassinato de jornalista no município de Maricá em menos de um mês. No último dia 25 de maio, Robson Diorno, dono do jornal Maricá, foi morto perto da casa dele, na frente da esposa. Tanto Barros quanto Diorno se empenhavam em noticiar os acontecimentos políticos da região. Romário também noticiava a violência no site há anos e chegou a ser acusado de envolvimento com milicianos. Mas na página dele, ele postou documentos do Ministério Público provando que ele era inocente. Ele postou também esse vídeo para se defender. A prova que eu não tenho nenhum envolvimento com a milícia está aqui, nessa certidão, e isso daí que estão divulgando na cidade de Maricá não passa de uma fake news. Você que acompanha o LSM, curte e compartilha esse vídeo para mostrar a verdade dos fatos e que nós não temos nenhum envolvimento com nenhum tipo, falo mais uma vez, com milícia no município de Maricá. Jornalistas, empresários, artistas lamentaram a morte de Romário Barros. Mais uma vez lamentar a morte cruel e covarde de um companheiro de profissão e amanhecer hoje com essa impunidade, com esse crime tão cruel, tão bárbaro, causa-nos revolta, causa-nos uma tristeza muito grande. Romário era um trabalhador incansável, além de ser uma figura espetacular, sempre de bom humor, né? E esse assassinato, tem que ser investigado a fundo. O prefeito de Maricá, Fabiano Horta, vai se encontrar nesta quarta-feira com o secretário de Polícia Civil, Marcos Vinícius Braga. Ele pretende tratar das investigações envolvendo os assassinatos dos jornalistas. Em nota, a Prefeitura de Maricá repudia mais um ato de violência no município. Romário era casado e tinha acabado de montar um jornal na cidade. Então vamos lá. Primeiro aqui a gente tinha informação. Caio, a primeira informação que você deu era que ele tinha sido chamado num carro, entrou num carro, conversou e depois foi encontrado. A versão que você conseguiu confirmar agora há pouco dessa informação pra gente agora em primeira mão, já seria que ele parou o carro, desceu para caminhar, os 2 executores que tem até nas imagens, segundo o que vai ser divulgado, assim que ele chega, fazem a execução. Então aí muda a história completamente, né, Bárcia? Aí alguém também conhece a pessoa, porque conhece a rotina dela, e arma a emboscada para fazer a execução. Exatamente, né? A dinâmica mudou, né? O que a gente tinha dito aqui era conforme a informação, né? Eu falei que ele provavelmente conhecia a vítima porque teria conversado e tudo mais. Para entrar no carro. Se a dinâmica foi outra, né? O que a gente percebe aí foi uma emboscada mesmo. Viram o carro dele ali, de repente já tinham estudado até os hábitos dele ali. Sim, ele corre, né? Naquele lugar. Estavam aguardando ele entrar, esperaram ele entrar no carro para dificultar a defesa dele, né? É um recurso que dificulta a defesa da vítima. E ali executaram. Um outro jornalista, um mês antes, foi executado também. Isso não é comum. Se isso é um padrão, a polícia tem que investigar. Se tem ligação... O que está acontecendo, né? Se tem ligação, um crime com outro, isso vai aparecer na investigação. Mas normal não é. Certamente não é normal. Com certeza absoluta, isso está dentro do inquérito. Isso tem que ser esclarecido, né? Se teve envolvimento com... Se foi em razão de alguma matéria que ele ia divulgar, ou que ele divulgou, que matéria é essa? Que interesse que ele teria contrariado? Posso te fazer uma pergunta? Claro. Aqui. Sabe o que eu tô pensando aqui? Vem aqui comigo. Eu tô olhando aí, a gente sabe e a gente fala aqui todos os dias da dificuldade, muitas vezes, por exemplo, DH baixada. É muito crime para pouco policial. Sim.
alguém que já queria fazer isso, aproveitar de um caso de grande repercussão, que é o caso do pastor, que está na DH Niterói e comete um crime na mesma região, de forma oportuna? Certamente os recursos da delegacia ali estão sendo ali usados naquela investigação. Você pode até ter uma grande equipe e tal, mas quando tem 2 casos de grande repercussão, mesmo assim, é igual a gente como reportagem. A gente fala, vamos cobrir qual, não sei, entendeu? Você entendeu o que eu quis dizer? Claro, às vezes oportunista da hora. É o que eu falo sempre aqui, né? Nenhuma hipótese pode ser descartada, nem essa. O cara já queria fazer, falou, vou aproveitar agora percebe que no auge do outro crime. A gente percebe que o homicídio ele foi planejado, né? Então eu não posso descartar nunca que isso possa estar dentro de um planejamento. Até porque seria uma estratégia inteligente. Mas, enfim, eu acho que é o tipo do homicídio que deixa rastro, né? Porque certamente foi um homicídio planejado, né? Não foi um homicídio ao acaso, não foi um homicídio de esbarrão, não foi um latrocínio, foi um homicídio planejado. Então, certamente tem um rastro. E eu não tenho dúvida que a polícia vai chegar até os assassinos. Independentemente de qual caso está investigando, né, Barça? Certamente, né? E que denúncia ele faria? Isso também é uma pergunta que a sociedade faz, né? O que teria motivado esse crime? A motivação do crime pode ser algo grave também, né? Então, eu acho que é um crime que a polícia tem que se debruçar e tem que esclarecer o mais rápido possível. Que pode muitas vezes também ser ligado à vida dele, nada como a prática jornalística. Agora, Caio, falando em rastro, essas câmeras de segurança que você falou que devem ser divulgadas, da dinâmica do crime, já estão com a polícia, né? Olha só, Isabela, desculpa, eu não consegui ouvir a sua pergunta porque o meu retorno está muito baixo, tá? Mas só para te passar a informação, a família acaba de me chamar aqui para informar que o velório do Romário Barros acontece a partir de daqui a pouquinho na Câmara de Vereadores em Maricá. O corpo dele vai sair nesse exato momento aqui, o pessoal da funerária já chegou para poder fazer o transporte do corpo até ao centro de Maricá, tá? A gente tem aqui, ó, alguns familiares que chegaram aqui agora, eles preferem não falar, a gente tem respeito a eles, a irmã, pessoas da família, e o enterro acontece ainda hoje. Somente o horário não foi divulgado ainda, Isabelle, porque eles estão aguardando aqui o corpo sair para que eles possam confirmar no cemitério de Maricá o exato momento do enterro. Provavelmente seria por volta de 4 horas da tarde. O velório vai já acontecer na Câmara de Vereadores, a Câmara já foi preparada para receber o corpo do jornalista. A família fica apreensiva, né, com essa questão de falar sobre o que aconteceu, do medo, pede justiça para o caso, que essa investigação seja feita. A investigação está acontecendo, a delegacia deve divulgar ainda hoje as imagens desse crime que foi bárbaro, o segundo jornalista assassinado em Maricá em menos de um mês. É uma situação que chama atenção. A violência está crescendo a cada dia, Isabelle Benito, no município de Maricá, e o que chama atenção é que são mortes que acontecem a cada dia. São policiais mortos, moradores e principalmente criminosos. E agora, a imprensa que vem denunciando tudo isso que acontece na região também sendo vítima dessa violência. Por isso, a própria família pede que a divisão de homicídios possa se empenhar ainda mais para dar essa resposta. Esse jovem de 31 anos que tinha sonho de ser pai, o cara tinha acabado de montar também um jornal ali na região e era muito respeitado como jornalista ali dentro de Maricá, né? A família está aqui agora, eles vão entrando agora, o carro do Rabecão, ou melhor, da funerária já entrou, tá, Isabelle? Já está lá dentro para poder levar o corpo para a Câmara de Vereadores de Maricá. Com você. Tá certo. Obrigada, Caio, pelas informações. Qualquer informação a gente volta ao vivo. Vou voltar com o Fábio Barreto, que continua acompanhando a investigação, a dinâmica. Vocês viram a chegada da deputada ao vivo aqui, a saída da deputada ao vivo. A gente aqui falando sobre essas pontas soltas. O Barça resume muito bem que ainda a gente vai esclarecer. Para isso, a gente não pode ficar montando também hipóteses mirabolantes, não é, Fábio Barreto? E aí, entre os colegas, muito se fala em relação a o que a gente pode ver nas próximas horas. A gente vai ter uma tarde agitada na DH, Fábio Barreto? Provavelmente, Isabelle, provavelmente uma tarde agitada, porque a expectativa é muito grande, a ansiedade é forte. Inclusive, conversando com os jornalistas agora há pouco, logo depois que a gente acabou de sair do ar, aconteceu um embate, né, entre nós aqui jornalistas, porque a pergunta foi muito clara. Deputada, a senhora devolveu o celular? Ela disse sim, ou melhor,
Não. Aí depois ela balançou a cabeça dizendo que teria devolvido o celular. Ou seja, mas não dá para a gente fazer uma afirmativa contundente, não dá para a gente bater o martelo nessa questão, porque ela estava muito confusa, muito nervosa, muito agitada, muito perturbada, muito, às vezes, oscilando entre a lucidez e a emoção, né? Então ela teria dito para um jornalista que devolveu o celular. Ao nosso microfone, disse textualmente que não devolveu o celular. Então não vamos afirmar aqui a respeito dessa questão do celular. O fato é que digamos assim, ninguém sabe. É isso aí, Isabelle. Eu não sei do celular, é isso que ela falou. Ninguém sabe exatamente ainda sobre essa história do celular. Pois é. Exatamente. Agora, para outros jornalistas, no meio daquela confusão toda, enfim, da saída dela aqui muito tumultuada, ela teria balançado a cabeça respondendo, não, sim, devolvi. Mas, enfim, Isabelle, não dá para a gente fazer agora uma afirmativa a respeito desse assunto. O fato é que ela respondeu, pelo menos isso a gente pode confirmar. Eu vim ver o meu filho Flávio, né? E seja lá quem for, né, eu quero saber quem matou o meu marido. Né? Seja lá quem for. Ela usou essa frase, deixou isso muito bem claro aqui ao deixar a delegacia nessa visita muito rápida, de cerca de 15 minutos e muito confusa, Isabelle. Muito confusa, e a gente conseguiu ver daqui a confusão e vocês não deviam estar ouvindo direito em relação. A única coisa certa que é uma pessoa que morreu de forma brutal, né? Uma execução, e de que uma arma foi encontrada na casa da Flor de Lis. Ela ficou 23 minutos na delegacia e essa arma, a polícia afirma que é uma das armas encontradas, é uma das armas utilizadas no momento da execução. Veja na reportagem. A polícia usou 2 passagens anteriores como pretexto para prender os filhos da deputada federal. Lucas dos Santos, de 18 anos, tinha sido denunciado por tráfico de drogas quando era menor de idade. Ele é um dos 51 filhos adotivos do casal. Já Flávio de Souza, de 38 anos, filho biológico da deputada, era procurado por agredir a ex-mulher. Anderson do Carmo foi assassinado com pelo menos 15 tiros na madrugada de domingo após chegar em casa. Lucas caiu em contradição várias vezes durante o depoimento aos investigadores. A polícia pediu à justiça que autorize a quebra do sigilo telefônico dele e do irmão Flávio. O objetivo é verificar se eles combinaram a morte do pai. À tarde, policiais foram à casa de Flor de Lis com mandados de busca e apreensão para recolher telefones, celulares e outros aparelhos eletrônicos. Nós cumprimos hoje diligências de busca e apreensão na casa onde ocorreu o crime, em um outro local onde poderia haver algumas evidências, segundo as investigações, e na casa encontramos uma pistola 9mm. Num dos quartos, o quarto ocupado pelo Flávio. Nós coletamos aqui o padrão balístico da arma, por isso que nós fizemos disparos ali, que é um procedimento que a DH faz. E já há um pré-confronto, já há uma primeira indicação de que é a arma do crime. Os filhos da deputada permanecem presos. Na manhã desta terça-feira, Flávio precisou de atendimento médico na divisão de homicídios de Niterói, com crise de pressão alta. Em entrevista ao site religioso Pleno News, Flor de Lis questionou a quantidade de tiros citada no laudo do IML. Voltou a rejeitar as suspeitas sobre os filhos e disse que o marido pode ter sido vítima de uma tentativa de sequestro. O crime foi realmente um homicídio, não foi latrocínio, como se poderia pensar inicialmente, porque inicialmente quando não se tem nada, é uma das hipóteses. Mas se trata de homicídio. No dia do crime, a equipe da DH, que vai ao local e faz a perícia de local, as primeiras diligências, coletou no local 9 estojos de 9mm. Fizemos tiros, né, com a arma que nós encontramos, e esses estojos agora que nós coletamos são comparados com os estojos do local do crime. Explica pra gente, Barça, o que ela quis dizer. Exatamente, né? A arma encontrada agora, você faz uma perícia de confronto balístico, né? Os estojos que foram encontrados no local do crime são comparados agora com a arma que foi encontrada. Isso é igual à impressão digital. Isso não tem erro. Isso a perícia pode apontar exatamente se aquele estojo saiu daquela arma.
Então, quando a polícia faz um local de crime e recolhe os estojos, ele tem ali material para confrontar com uma arma que foi encontrada. É por isso que a delegada ela pode afirmar que a arma que foi encontrada foi usada foi a arma do crime. Porque aquele estojo, né, quando o projétil é disparado, dentro do cano existem ali pequenas imperfeições que marcam o projétil. Então é quase uma impressão digital. É impossível ter dois iguais. Então, quando é feito o confronto balístico, é apontado com certeza que aquele estojo saiu daquela arma. Agora, a gente já vai para outro caso, mas eu preciso fazer essa pergunta. Vamos supor que é tudo isso que a gente está vendo e tudo mais. É muito amadorismo, porque a arma usada está ainda na casa, ou não deu tempo de coletar, por isso que a polícia é importante, a polícia ter segurado os dois, mesmo que com outro pretexto, justamente para não dar tempo de se livrar dessas provas, porque parece tudo muito óbvio, né? Mas às vezes, quando o crime não é praticado, às vezes, por profissionais, né? É o rastro você forte. Deixa rastro. O crime impossível não existe, né? O crime impossível é uma lenda, não existe. Sempre existe o rastro, sempre deixa rastro, né? Nesse caso aí, a gente percebe que existem alguns rastros, né? Que a polícia já está atrás ali. Muitos rastros. E a gente já percebe que a polícia já está atrás de alguns rastros desses que foram deixados, né? Por isso que eu disse aqui que eu acredito que nas próximas horas outros capítulos dessa novela aí vão aparecer. Tudo foi muito rápido. A gente percebe isso. Tudo foi muito rápido. E outra coisa, a gente ainda, vamos com a exclusiva aqui, e Bárcia, ainda que a gente não começou a ver nem a movimentação, a polícia ainda está na parte técnica da história, nem a movimentação de quem convivia com eles, da igreja, de quem estava todo dia junto, porque ainda tem essa etapa, né, que a polícia ainda vai. Por isso, a gente continua acompanhando. Fabinho, qualquer coisa, a gente volta com o Fabinho, que mostrou, né, o Fabinho diz que nunca está em forma, ele mostra toda vez que ele, rapaz, que foi, tio Chico? Fabinho está em forma, meu filho. Correu bastante, né? Vamos fazer nosso crossfit com a amiga aqui, que você tá bem, ó. Valeu, Fabinho! Qualquer coisa, volta ao vivo, direto da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo. 12h47, material exclusivo, você só tem aqui no SBT Rio. O presidente da Câmara dos Vereadores de São Gonçalo sofre uma tentativa de assalto em Niterói também. Rapaz, tá acontecendo por lá, né não? Pode rodar, por favor. O crime aconteceu por volta das 8h30 da noite no Parque da Colina, em Pendotiba. O vereador Dinei Marins, do PPS, voltava de uma sessão legislativa no carro oficial quando 3 criminosos fortemente armados desceram de um veículo branco, atravessaram na frente do carro do parlamentar e anunciaram um assalto. Violência desenfreada no nosso estado, no nosso Brasil. Nosso carro tem uma placa preta, não respeitam nada nem ninguém. Respeito criança, idoso, jovem. Hoje é isso. É poder paralelo imperando e comandando aí o nosso país. Dinei é PM reformado e o motorista também é policial. Os dois estavam armados. E ao se depararem com os bandidos, eles reagiram e houve troca de tiros. Alguns elementos, talvez 5, mas 3 com arma em punho veio na nossa direção. E efetuaram o disparo na nossa direção e nós efetuamos dentro do carro na direção deles. É muito rápido a ação dos caras. Os caras são rápidos demais. E atravessaram de um lado para o outro com arma em punho na nossa direção. Não tivemos outra opção a não ser fazer disparo contra a injusta agressão deles. Surpresos com a reação das vítimas, os criminosos fugiram sem levar nada. Ninguém ficou ferido no confronto. Sentimento de impotência tem que mudar. Nosso país não aguenta mais. O trabalhador não aconteceu comigo, mas quantos trabalhadores, quantos inocentes aí, quantos pais de família, filhos, quantas mães, avós aí têm perdido a vida aí através de atitudes ilícitas aí de bandidos que não tem nada a perder. O caso foi registrado na delegacia de Itaipu. Aquele carro lá que mostra não é do presidente da Câmara, é dos bandidos, porque o tiro tá de fora para dentro. É dos bandidos? Não, então, por isso. Mas esse carro, então, é do bandido, porque ele falou que ele atirou também, ou esse é o carro dele? Porque os bandidos também atiraram, né? Tá, os bandidos também atiraram. Tá, é o carro dele, verdade. Houve troca de tiros. Agora, aí a gente vê, né, Bárcia? Aí pode falar, é o presidente da Câmara e tal, mas daí foi tentativa de assalto que terminou em troca de tiros, porque os caras se surpreenderam, porque ali a gente vê muito isso, né? Andar por São Gonçalo, Niterói, por aquela região ali, é uma roleta russa. Você pode topar com um bandido tentando te assaltar a qualquer momento. Esses daí tomaram um susto. Você sabe que eu estava pensando nessa expressão mesmo, uma roleta russa. Roleta russa. Ninguém tá salvo da violência. Agora, um carro com a chapa escrito da Câmara de Vereadores. Né? Verdade. Bandido cego esse.
né? E o bandido ia assaltar esse carro aí, a gente percebe. E a ação é rápida mesmo. Como disse o presidente da Câmara de Vereadores, a ação é rápida porque o bandido ele conta justamente com um fator surpresa, né? E por isso que quem está armado, um policial que está armado, tinha um policial dirigindo o carro ali, o próprio vereador é um policial, ele tem que estar sempre atento, né? Isso é um apelo que eu faço até a todos os policiais. Está armado, está no carro, não pode ficar no zap, não pode ficar desatento, porque a ação é muito rápida. Se você está armado ali, você tem que ter você tem que ter ciência do que você está portando uma arma ali, né? E do perigo que você corre, então você tem que estar sempre ligado. Beleza, então. Viu só? Se eu deixar de ser jornalista aqui, eu posso ser inspetora, não posso? Com certeza, certamente. É aprendendo a conviver com vocês. Eu vou ao vivo agora com Patrícia Hadras, uma menina de 9 anos. Ontem a gente mostrou aqui, caso surreal. Ela continua ainda em estado grave no hospital Pereira Nunes. Adão Pereira Nunes, nós vamos ao vivo com Patrícia Hadras, que está acompanhando o Pati. Você está no hospital? Eu não estou vendo, ela está no hospital ou delegacia? Hospital, né, amor? O Pati, ontem, óbvio, a mãe desesperada, né? O momento não falou com o Caio, a mãe desesperada ali para tentar de alguma forma saber a informação da filha. Hoje você foi um menino de 6 anos, o vendedor de café, o Maurício, e essa menina de 9 anos. Ela continua em estado grave, né? Boa tarde para você. Isso, Isabelle, boa tarde. Ela continua internada aqui no Hospital Adão Pereira Nunes, em estado grave. Eu estive com a Elizabeth, que é a mãe, a gente conversou. Ela veio para visitar a filha, né? Ela tem outros filhos, até pequenos, até mamando no peito. Ela tem um bebezinho, então ela fica aí se revezando. Ela está, assim, muito, muito angustiada, muito apreensiva, porque o estado de saúde ainda é grave. Mas, segundo ela, os médicos disseram hoje que a menina está melhorando, tá? A Letícia, de 9 anos, ela passou por 2 cirurgias ontem. No primeiro momento, tinha se pensado até que ela tinha levado 2 tiros, mas ela levou um tiro que atingiu o braço, só que a bala atravessou. E aí os médicos disseram para a família que esse projétil atingiu uma parte do coração, do pulmão e do fígado. Então eles precisaram fazer uma grande cirurgia. Essa cirurgia está completando 24 horas agora, então ela sobreviveu a essas 24 horas, mas continua no CTI num estado muito delicado, tá? A família está muito abalada, Isabelle, muito abalada mesmo. Eu conversei também aqui no hospital com a tia que estava levando as crianças para a escola. A Letícia, ela é prima do Cristiano, menino de 6 anos, que também foi atingido. Então, essa tia levava 3 crianças para a escola e aí 2 crianças acabaram sendo atingidas. A tia também foi ferida por estilhaços. O Cristiano foi atingido na mão. Segundo a família, ele está brincando, ele está lúcido e o estado de saúde dele é estável, fora de perigo. A terceira vítima, como você disse, o vendedor de café, está em outro hospital, lá no Moacir do Carmo. É o Maurício de Oliveira Silva. Ele tem 23 anos, ele levou um tiro no abdômen, ele foi operado e o estado de saúde dele também é estável. Então essa é a atualização, né, do estado de saúde dessas 3 pessoas, entre elas 2 crianças, que infelizmente foram baleadas nessa troca de tiros que aconteceu ontem de manhã ali na favela Beira-Mar, depois dessa incursão policial. Depois que aconteceu aquele assalto no depósito do Carrefour. Agora é importante também falar, Isabelle, que a Defensoria Pública esteve aqui no hospital. Eu conversei com a equipe da Defensoria, inclusive 2 defensores estavam aqui, e eles disseram que eles estão acompanhando o caso muito de perto, eles vieram prestar assistência, né, ver se as famílias estão precisando de alguma coisa, e eles também foram ao local, a favela Beira-Mar, para colher informações, para saber como foi essa incursão policial ali no momento de entrada das crianças na escola, que terminou aí com esses 3 feridos, Isabelle. Não foi uma incursão, né, Paty? Incursão é quando tem uma operação. Isso foi uma perseguição. E tem uma diferença na investigação e até a própria defensoria é importante. Não é uma incursão. Ontem a gente acompanhou esse caso, a gente mostrou, inclusive, tá aí o Átila, que apareceu, a Alessandra Amada, que ontem deu entrevista pra gente, irmã do Maurício, vendedor de cafezinho, que sai de casa todos os dias 4 da manhã e acabou tomando um tiro no momento que voltava para renovar a coisa de café. A gente tem as imagens da carga roubada. 2 bandidos armados entraram no depósito do Carrefour. Os funcionários, um deles conseguiu ligar para a polícia. Quando eles estavam saindo, a polícia chegou, houve essa perseguição e aí esses bandidos entraram nessa comunidade, 3 foram mortos e aí 3 pessoas baleadas. Ontem a gente falou sobre isso.
Deixa o bandido ir. O problema é justamente nesse momento de decidir, né, Bárcia? Se você tem o resultado que crianças vão ser baleadas, trabalhadores, deixa o bandido ir. Muita gente vai ficar brava com o que eu tô falando aqui. Mas deixa o bandido ir. Hoje a menina luta pela vida e se Deus quiser vai dar tudo certo, mas a gente não pode mais conviver com uma balança em que o bandido bom é bandido morto ou preso, mas o efeito colateral, se tem criança baleada, por exemplo, não vale a pena, gente. Não vale a pena. Deixa o bandido ir, uma hora ele vai se dar mal, né, parça? Uma hora ele vai bater com a polícia, uma hora ele vai ser preso. Então, assim, a gente vai ficar aqui em oração pela a menina de 9 anos. A gente vai para um rápido intervalo agora, é isso? A gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí que a gente volta. Já. Tamo de volta, tamo junto, nosso telão interativo. Gente, hoje eu fiquei sentado o tempo todo também. O Ulisses, nosso Capitão América, que tá em casa se recuperando, falou que eu tava muito sentada pra ficar em pé. Bárcia, beijo pra quem? Estamos vendo aqui agora. Pro Moisés de Itapuaçu, pra Inês da Silva e pra Daniela Mello. Moisés, fui cortar o cabelo outro dia, ele abriu o barbeiro só pra me atender. Tava fechado, cheguei atrasado. Mas teve que pagar o corte ou não, paguei o corte. Esse beijo? Não, paguei o corte, mas cheguei lá um pouquinho atrasado, ele abriu só pra me atender. Um abração. Valeu, Moisés. Um abraço pra você, um abraço pra todo mundo que acompanhou a gente nessa cobertura do SBT Rio. Aqui tá o nosso telão. Você não precisa estar em casa, você pode acompanhar e opinar o SBT Rio por todas as plataformas digitais.